O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Salvador me venha ver? Logo que tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso me fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração a geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acolho a equipe de liturgia São José, nosso coral Sagrados Corações, maestro Alencar, organista Lucas Zunino. Obrigado, Lucas, por estar com a gente. Nossos diáconos, diácono Jonas, diácono Osmar, que estão com a gente. Também, mais uma vez, a família do falecido Tiago Silva Maciel, no 7º dia. Hoje nós também rezamos pela alma de Catrina. Ela é parente da Glorinha, prima do Alex, que é nosso ministro da Sagrada Comunhão. E ela morreu nesse deslizamento que aconteceu ali em Santo Amaro da Imperatriz. Iremos sepultá-la amanhã pela manhã. Então rezamos também por essa alma, pela família, por essas catástrofes que têm acontecido aí ao nosso redor. Filhos amados do meu coração, hoje, ao celebrarmos a Assunção de Nossa Senhora, celebramos também a vocação consagrada, religiosos e religiosas. Nossas irmãs religiosas que estão por aí, levanta a mãozinha. A irmã Nadir, está só a irmã Nadir, eu acho, né? Nossas irmãs franciscanas de São José, que estão sempre com a gente aí. Hoje nós celebramos a vida religiosa,
por causa da Assunção. E hoje também, na nossa paróquia, nós encerramos a semana todinha de oração pela família. Começamos no domingo passado, e aí já trouxemos a imagem de São José, que é o patrono da família, e São José, que é protetor de todas as causas da nossa família. Então, qualquer situação lá em casa, emprego, desemprego, relacionamento, família, podemos invocar São José. Ele é o cuidador da família de Deus, é o cuidador da nossa família. Invocamos ele, São José, nessa semana todinha de oração pela família. E aí, filhos queridos, hoje celebramos a Assunção de Nossa Senhora. Nossa Senhora é levada ao céu. Sempre o padre gosta de lembrar, quando nós falamos de Jesus, Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Ele subiu por conta dele, sozinho, porque ele é Deus, ele tem esse poder. Então ele subiu, ele ascendeu. Então nós celebramos a ascensão do Senhor. Maria não é Deus, Maria é a mãe de Deus Filho, Jesus Cristo. Maria é uma mulher humana, e Maria então não tem poder para ascender ao céu, mas ela foi levada ao céu por Deus. Esse dogma da Assunção de Maria, proclamado pela igreja, que a igreja aceita, da Assunção de Nossa Senhora. Por quê? Porque Nossa Senhora foi a mais próxima de Jesus Cristo. A gente ouviu hoje na segunda leitura, filhos amados, olha só, essa segunda leitura é um texto da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, e aqui fala assim: Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. O primeiro que ressuscitou, Cristo. Com efeito, por um homem veio a morte. Você sabe qual é o nome desse homem que trouxe a morte para nós? Adão. Por um homem veio a morte, Adão. E também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Qual que é esse homem? Jesus. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. E aqui o padre precisa fazer uma notinha, porque às vezes é complicado a gente entender, né? Por que que todos nós somos pecadores? Por que que a gente peca? Por que que nós nascemos no pecado, né? A gente vê essas criancinhas lindinhas brincando aí na igreja, esses anjinhos no colinho do papai e da mamãe. Como é que a gente vai entender que são pecadores? Por causa da origem do pecado, por causa desse homem, Adão, que foi o primeiro homem criado por Deus, um plano de que ele vivesse no paraíso junto com Eva. Deus passeava com ele no paraíso, os dois conversavam face a face, mas esse primeiro homem, Adão, ele desliga aquilo que nos unia, ele rompe por causa da desobediência. Então, como ele é o primeiro, todos os que vêm depois dele recebem essa desgraça do pecado. Nascemos no pecado, vamos precisar do batismo para nos reunir de volta, vamos precisar dos sacramentos, desse caminho para nos religar ao céu. Agora, se por um homem veio o pecado, por um homem veio a salvação. Em Jesus Cristo todos reviverão. E aí, filhos queridos, só olhando para essa cena que o padre está tentando mostrar aqui, o pecado de Adão e a salvação de Jesus Cristo, o que é maior? Muito maior, incomparavelmente maior. Não tem comparação a desgraça de Adão, o pecado de Adão, com a salvação de Jesus Cristo. Todos reviverão. O Senhor reconstrói esse caminho. Muito maior do que o erro, muito maior do que o pecado de Adão, é a salvação de Jesus Cristo. Essa é a grande graça para a nossa vida. E aí Paulo continua dizendo assim, ó, todos reviverão em Jesus Cristo, porém cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar Cristo, como primícia, depois os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda, e a seguir será o fim. Então primeiro é o Cristo que sobe ao céu, ele ressuscita, é o primeirão. Depois aqueles que pertencem a Cristo. Se eu perguntar para você um nomezinho de alguém que pertence a Cristo, qual é o nomezinho que vem na sua memória? Eu também pertenço, mas assim, se fosse colocar numa ordem, porque Paulo está colocando ali, Paulo coloca numa ordem:
Primeiro Cristo, depois os que pertencem a Cristo. Alguém que pertence a Cristo bem de pertinho? Ninguém pertence a Cristo tão bem quanto Maria, tão perfeitamente como Maria. Maria que mais pertence a Cristo, está unidinha, sangue da Maria corre nas veias do Cristo. Se tem, aqui também podemos dizer, desceu ali, aquilo que também é sangue de Maria, porque Maria gestou, gerou, deu à luz. Então ninguém pertence a Cristo tanto quanto Maria, se fôssemos fazer uma comparação. Claro, vocês todos estão certos, porque todos nós pertencemos a Cristo, mas nessa ordem que Paulo está colocando, primeiro Cristo, depois os que pertencem a Cristo, depois virá o juízo. Então Jesus Cristo nem esperou o juízo para chamar Maria. Se ela foi preservada do pecado, foi preservada também da morte. O Senhor a leva ao céu, e daí, como ela não tem poder para ir por conta, ela é levada, ela é assunta, a assunção de Maria. Em outra missa eu brinquei assim dizendo, Jesus chegou no céu, aí começou a cuidar lá das coisas que ele tinha que cuidar, ficou olhando lá os relatórios, de quem estava chegando, analisando quem entrava, quem não entrava. Aí queria tomar um cafezinho, tinha que pedir para os anjos um cafezinho, queria comer um bolinho. Ele disse, mas esse bolo aqui não é igual da mamãe, esse cafezinho não é igual da mamãe, vou trazer mamãe também. E aí levou Maria rapidinho para o céu com ele. Maria é a primeira. E agora essa é uma grande notícia para a gente, o fato de que Maria está no céu junto com o seu filho. Por quê? Aí o evangelho que nós lemos hoje de Lucas vai mostrar essa cena em um dia da vida de Maria. Maria parte para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Ela vai para servir quem? A rainha Isabel? Não é a rainha? Não, a prima dela. Ela não vai servir uma rainha, ela vai servir uma parenta, uma prima, que está para dar à luz João Batista. Ela vai se arrastando assim, poxa vida, vou ter que ir lá cuidar da minha prima, podia ficar aqui em casa nas redes sociais. Não, vai se arrastando. Ela vai alegremente, vai feliz, vai cantando, e ela chega diante de Isabel, saúda Isabel. Isabel já se enche daquela alegria, e o bebezinho que está no seu ventre já recebe a graça do Espírito Santo, porque Maria chega lá com alegria, enche a casa de Isabel e Zacarias de alegria, serve ali por 3 meses, fica ali na casa de Isabel servindo, depois volta para sua casa. Então Maria é essa mulher do serviço. Por isso que nós celebramos hoje a vida consagrada, os religiosos e religiosas que consagram sua vida para servir. Maria é a mulher da fé, porque Deus propõe para ela ser a mãe do Filho de Deus, de Jesus, e ela, sem entender, acredita. Depois ela ainda acredita que ela vai ser mãe através do Espírito Santo. Depois, logo que o bebezinho nasce, já ameaçado de morte, eles têm que fugir para o Egito, ela continua acreditando. Depois o filho dela aos 12 anos se perde lá no templo, e ela continua acreditando. Depois tem aquilo que os estudiosos chamam de silêncio de Nazaré, dos 12 até os 30, aquele silêncio, ela continua acreditando. Depois o filho dela é preso, é julgado, e ela continua acreditando. Ele é preso à cruz, ela crê. Ele morre, é descido da cruz, ela continua crendo. Ele é levado para o sepulcro, ela crê. Ele ressuscita. Maria é a mulher que crê contra todos os prognósticos. Quando tudo está parecendo dar errado, ela continua acreditando. Quando ela não entende, ela crê, aceita, porque ouve a palavra de Deus. Então ela é essa mulher de fé e de serviço. E é a mulher da humildade. Nós ouvimos no texto do Evangelho. Nada ela se atribui a si mesma. Ela não vai servir uma rainha, vai servir a prima dela. Ela não se atribui nenhuma honra. Ela não fica batendo no peito dizendo, eu sou a mãe de Jesus, eu sou a mãe, eu fui escolhida por Deus, Ele escolheu a mim, não foi a ti, foi a mim. Nenhum momento Maria faz isso. Ela diz, o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome, Ele me chamou. Veja, ela não está em nenhum momento se gloriando, ela sempre se humilha, ela sempre se reduz. Então Maria é essa mulher humilde,
essa mulher de fé, essa mulher de serviço. Por isso ela é levada ao céu. Ora, por isso para nós hoje é um dia de muita alegria, porque a gente aprende com Maria que nós temos um lugar no céu. Nós viemos do céu como Maria veio, e o céu é o nosso destino, é o nosso lugar. Ir para o céu é o nosso destino, a nossa rota. Maria vai elevada ao céu, e o Senhor também quer que todos nós estejamos lá com Ele. Há um outro texto do Evangelho de João, onde o Senhor diz: na casa do meu Pai há muitas moradas, e vou preparar um lugar para o Padre Sedemir, e vocês vão ficar todos de fora. Não, vou preparar um lugar para você. Aponta para quem está do teu ladinho aí: para você tem um lugar no céu. Tem um lugar para você no céu. Tem um lugar para você no céu. Tem lá uma casa com uma plaquinha no seu nome no céu para você. Tem para você um lugar no céu. O céu é o nosso lugar. É lá que nós devemos estar. Agora Maria nos mostra o que é preciso para a gente ir para o céu. Seguir o filho dela, Jesus, que foi o que ela fez. Crer, ser humilde e não arrogante, servir. Todos nós podemos servir em algum momento, todos nós podemos ajudar alguém em alguma situação, e não é sempre servir as coisas de fora, não é só servir a igreja, servir também a nossa família, servir lá em casa, servir na nossa proximidade, servir por ali, servir. Veja, filhos queridos, o que faz Maria ser levada ao céu? É isso. O que ela viveu aqui na terra, viveu bem, viveu retamente, viveu dignamente, passou por provações, muitas provações, uma espada de dor transpassou o seu coração, mas enquanto ela esteve aqui neste mundo, viveu retamente, nada demais, serviu e está no céu, mostrando que eu e você também temos lá um endereço. Veja, filhos queridos, quando nós lemos o texto da primeira leitura do Apocalipse de São João, João olhando para o céu no final dos tempos, no juízo final, abre-se o templo de Deus que está no céu, e aparece no templo a arca da aliança. Agenda aí na tua agenda, do dia 5 ao dia 12 de setembro, aqui na nossa paróquia, teremos o cerco de Jericó. Quem já participou de algum cerco de Jericó, levanta a mãozinha para o padre ver. Ah, que bom, que bênção. Você lembra que no cerco de Jericó nós carregamos a arca da aliança? Ela passa, cada dia dá uma volta, a arca da aliança, no 7º dia dá 7 voltas. Quem é que sabe o que tem dentro da arca da aliança? O que tem lá dentro? A tábua dos 10 mandamentos, perfeito. Tem mais 2 coisinhas. O cajado de Arão, que é o sumo sacerdote. Mais uma coisinha. O maná. Parabéns, olha, tem gente instruída aí, hein? Poxa vida. Essas 3 coisinhas tem na arca da aliança. A tábua com os 10 mandamentos, que foi a primeira aliança, selada com Deus e Moisés no Monte Sinai. Os mandamentos da lei estão lá dentro da arca da aliança, porque foi a aliança formada. O cajado de Arão, o sumo sacerdote, e o maná do deserto. Lembra quando o povo de Deus foi atravessando o deserto? Faltava comida. Deus mandou um maná e deu uma ordem: vocês só podem a cada dia recolher o necessário para aquele dia, ninguém pode acumular, porque vocês têm que confiar na providência divina, que amanhã eu vou colocar de novo o alimento para vocês. Então o maná também estava na arca da aliança. Agora, quando João olha para o céu, você acha que João está vendo essa arca da aliança, a antiga aliança? O que você acha que ele está vendo? Maria, porque Maria é a nova arca da aliança. Olha o que ele diz: abriu-se o templo de Deus que está no céu, apareceu no templo a arca da aliança, um grande sinal,
Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa com 12 estrelas, é Nossa Senhora, é a nova Arca da Aliança. Ela não traz dentro dela a tábua da lei, ela traz agora a própria lei, que é o Cristo vivo e verdadeiro. Ela não traz mais o cajado do sumo sacerdote Arão, essa Arca da Aliança traz o sumo sacerdote que está no céu intercedendo por nós. Ela não traz mais o maná do deserto, essa nova Arca da Aliança traz no seu seio o próprio pão vivo descido do céu, o pão que alimenta para a eternidade. Então ela é a nova Arca da Aliança, e na frente da nova Arca da Aliança, João já vê o dragão querendo devorar o bebezinho que vai nascer. E aí, filhos amados, essa mulher, ela vence o dragão, ela não deixa o dragão pegar o seu bebezinho, ela pisa na cabeça da serpente. Agora, olha, vamos só voltar aqui um pouquinho, para ver o que João ainda diz, né? Esse dragão tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda, ele varria a terça parte das estrelas do céu. Esse dragão quer varrer a terça parte das estrelas do céu, dessas estrelinhas que o Senhor está levando para o céu, para junto dele, do céu que é o nosso endereço, que é o nosso local. Mas o dragão quer derrubar. Agora, você acha que o dragão ainda pode continuar derrubando as estrelinhas do céu? Quando a gente acabou de ler a segunda leitura da carta de Paulo aos Coríntios, Paulo dizia assim: o último inimigo a ser derrotado é a morte. É o último inimigo a ser derrotado. Então ele ainda precisa ser derrotado, certo? A morte ainda tem que ser derrotada? Cristo já venceu a morte. Cristo desceu à mansão dos mortos, lutou, ressuscitou, subiu ao céu. O último inimigo já foi derrotado, já está derrotado. O dragão que tenta derrubar as estrelas do céu já está derrotado. Ele sabe disso, mas ele é o que? Insistente, persistente. Ele já está derrotado, mas ele não se dá por vencido. Ele continua tentando abalar as estruturas, derrubando o que ele puder derrubar. Ele já sabe que ele foi vencido, mas ele quer levar com ele quantos ele puder levar. Mas o seu endereço é o céu. Nosso destino é o céu. É claro que às vezes nós pegamos o endereço errado, né? A gente pode querer ir aqui e vai para lá, né? Eu não sei direito para onde que é, quero ir para um lugar aqui, daqui a pouco meu endereço é lá, mas eu me perco, entro numa rua errada, e quando eu vejo eu estou no lugar errado, e não cheguei no meu endereço. Então, filhos queridos, o seu endereço, o seu destino é o céu. Não entre por ruas erradas, não entre por atalhos. Hoje, na Assunção de Nossa Senhora, nos espelhemos nessa mulher. Vamos viver como Maria viveu, vamos seguir o caminho. Desde que o bebezinho nasceu, já foi profetizado: uma espada de dor transpassará o teu coração. Ela foi vivendo aquela dor, ela acreditou quando mais ninguém acreditava, ela perseverou, ela serviu, ela se humilhou. É o caminho, filhos queridos, nós vamos avançando esse caminho para chegar no nosso destino, que é o céu. Os atalhos, eles podem nos levar para o destino errado. Para que nós não cheguemos no nosso destino, nós temos que consentir. Para seguir o nosso destino, é caminhar no nosso rumo, é viver aquilo que já está preparado para nós, é viver o nosso batismo que nós já temos, é viver a nossa Eucaristia, viver os sacramentos, é viver a nossa confissão, é participar, é servir, é amar, é ser aquilo que nós somos, filhos de Deus. E aí a gente segue isso e vai chegar no nosso destino, que é o céu. Agora, se a gente nega a nossa natureza, se negamos o amor de Deus, se não queremos, aí a gente pode ir por destinos errados, mas o nosso lugar é o céu. E ao celebrarmos a Assunção de Nossa Senhora, nós aprendemos isso. Com Maria podemos chegar ao céu. A graça, o amor de Deus, tudo está preparado para estarmos todos juntos na eternidade. O último inimigo já foi vencido. E que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.